Sejam bem-vindos ao nosso mais um episódio do nosso Dreamcast. E eu já quero convidar você para estar nos seguindo nas redes sociais. Isso mesmo, no YouTube, no Instagram, no TikTok. E você nos seguindo, você vai receber os nossos episódios e os nossos conteúdos. Conteúdos que vai ajudar você a ter uma vida direcionada por Deus. E hoje, gente, eu tô muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Quer saber qual é o real motivo da minha felicidade? É que não é a primeira vez, não é a segunda vez, mas é na terceira vez que nós temos um convidado muito especial hoje, que vai estar nos ensinando um tema muito peculiar, né? Que tem abrangido várias pessoas que têm nos assistido, e eu quero deixar ele apresentar aqui, né, na nossa mesa aqui do Dreamcast. Ele que é um amigo muito querido. Eu amo ele. Amo também os defeitos, viu? Qualidade, suporta os defeitos, viu? Mas eu quero deixar ele se apresentar aqui na nossa mesa do Dreamcast. Amém, gente? Gente, prazer muito grande, prazer, minha amiga, poder retornar aqui, né, pela terceira vez. Eu digo que quando a coisa boa, ela se repete pela terceira vez. Quando eu vou numa igreja ministrar, que eles me convidam de novo, eu entendo, foi bom. E pra mim é uma honra estar aqui. Eu já tinha sido convidado em muitos, né, podcast para poder tá dando testemunho, falando da palavra, e acho que esse daqui é o único que eu consegui responder até hoje. Vários, quando eu digo vários mesmo, já me convidaram, mas esse é o terceiro que eu venho e eu nunca imaginei o resultado, o quanto de gente que alcança, o quanto de gente que sabe um pouco mais da gente, porque é a hora que você se entrega, você fala sobre o seu testemunho. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, e hoje nós vamos falar de batalhas espirituais. Você sabia que é um tema que não é muito falado hoje? É verdade, eu pesquisei nas internet. É um tema, você nunca vai ver, tipo, num podcast falar de batalha espiritual, de falar como vencer uma guerra, como... Então, tipo assim, geralmente é mais os podcasts tipo de, como é a tua vida, como que você começou, como que você... 3 passos pra fazer a esposa feliz. Essas coisas. Agora, e é uma das coisas hoje que eu acho que deveria ter uma abordagem, é acerca das guerras espirituais, porque muita gente enfrentando guerras, muita gente enfrentando problemas que não é só o psicológico, porque tudo tem uma junção junto de guerra espiritual, psicológica, emoção. Então tem tudo. Acho que eu vou ser psicólogo. Sim. Acho que eu vou me formar pra ser psicólogo. Eu podia, acho que vai dar certo. Porque envolve tudo isso. Só que a gente precisa entender o que é uma batalha espiritual, o que é uma coisa da mente. Então, tipo assim, é um tema muito top. E é um tema que eu gosto, né? Eu não sou expert da batalha espiritual, mas eu sou alguém que eu gosto de usar as armas do que eu tenho para poder levantar algumas pessoas, que é as direções que o Espírito Santo vai nos dando. Eita, meu Deus, vai ser forte. Eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz, primeiramente, com o Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele tem feito através do Dreamcast, dessa família do Dreamcast. E esse podcast, por mais que a gente vai completar aqui 2 anos de podcast, mas tem alcançado vidas, tem trazido palavras de direcionamento, não somente para aquelas pessoas que estão nos assistindo, mas para aquelas pessoas que são convidadas aqui do nosso podcast. E você é o nosso convidado de honra. Gente, eu amo o Danilo. Por que eu amo o Danilo? Porque o Danilo é uma pessoa verdadeira. Sabe? Porque é uma pessoa sincera. Eu amo a vida dele, eu amo Acho que ele até carrega. Demais, né? Ele é uma pessoa muito especial, um filho muito amado, escolhido pelo Senhor Jesus. E Deus entregou um ministério lindo sobre a vida dele, que é um ministério profético. E através da vida dele, ele tem alcançado várias pessoas, direcionado várias pessoas. E eu me sinto muito honrada sempre de estar trazendo ele na mesa do podcast, porque um dia o Senhor ouviu a minha oração. Eu nunca vou chegar e eu acho que eu nunca vou me cansar, porque eu acho que nos momentos mais difíceis de guerra espiritual, nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor, ele vem intervindo para trazer um renovo, uma esperança. E você foi um instrumento de Deus no momento mais difícil da minha vida, que eu sempre conto, que foi na minha gestação. E eu lembro que eu clamava para Deus: Senhor, eu quero uma palavra. E aí o Senhor permitiu mover o céu e terra para poder me dar aquela palavra. Eu agradeço, sou muito grata. O Senhor me fez eu caminhar
numa fé que eu não tinha caminhado ainda. E eu venci essas batalhas, né? Que foi com a minha filha, Evelyn Grace. A gente passou o Vale da Sombra da Morte, mas o Senhor nos deu vitória. Nós estamos aqui. Nossa princesa já está com 4 anos de idade. Glória a Deus. E eu só tenho mesmo que glorificar ao Senhor Jesus. Mas vamos lá, Danilo. Você está preparado? Eu estou. Você sabe, né? Que vai virar vigília. Glória a Deus. A gente vai falar sobre batalha espiritual. E nós sabemos que um dos lugares que mais nós sofremos batalha espiritual é na mente. Como vencer essa batalha espiritual na mente? Amiga, o primeiro... No tempo de hoje. No tempo de hoje, o primeiro passo para a gente poder vencer essa batalha da mente é quando eu me posiciono primeiro em Jesus. Sim. Porque todas as batalhas, para você poder vencer ela, você tem que você tem que saber o que você é em Jesus. Sim. Quando eu descubro a minha identidade do que eu sou em Jesus, eu começo a ter armas, eu começo a ter estratégia para poder vencer diante das guerras que nos atacam. E uma das coisas mais interessantes, quando eu digo da gente primeiro saber quem nós somos em Jesus, eu há muito tempo, tipo, a gente é assembleiano, vem da Assembleia, aquela formação de Assembleia. Então, a Assembleia não tem essa coisa muito assim, qual é a sua identidade? Quem é? Não tem essas coisas. Então, quando você se descobre o real do que você é em Jesus, você descobre primeiro quem é Jesus. Eu lembro que eu fui numa vigília do meu amigo pastor Ricardo Alves, pastora Dávila, e estava tendo uma vigília. O compastor dele, que não lembro agora o nome, ele estava em cima do púlpito. Eu tô falando de alguém que tem 29 anos de ministério, e eu fui descobrir o que eu era em Jesus agora. Uau. Glória a Deus. Tem gente que não e expõe que humildade isso. é a sua falar isso, né? Isso pra mim foi lindo, porque eu fui descobrir o que a minha identidade de Jesus, eu fui descobrir meses agora atrás. E aí eu estava no púlpito, e aí o pastor olhou pra mim, e ele disse assim pra mim, qual é a sua identidade em Jesus? Uau. Aí eu paralisei assim, e eu fiquei com aquilo, tipo, eu não sabia responder. Eu não sabia responder qual era a minha identidade em Jesus. Porque eu achava que só a minha identidade de Jesus era tipo, sou servo, sou um soldado, sou assembleiano. Então, tipo assim, eu já sou o embaixador do evangelho. Então, às vezes a gente tem essa mentalidade. Sim. Isso pra mim eu falo com muita humildade, porque isso daí pra mim transformou algo na minha vida muito grande, de descobrir que eu sou em Jesus. Sim. Aí eu paralisei no púlpito e eu fiquei tipo assim, Deus, o que eu sou em ti? Jesus, qual que é a minha verdadeira identidade? Quem eu sou? Eu prego, levo gente aos teus pés, pessoas são transformadas, mas quem eu sou de verdade? E aquilo me causou um impacto, que aí ele perguntou de novo, ele diz assim, qual é a sua identidade em Jesus? E ele virou pra mim e disse, me responde. Mas eu não sabia responder. Eu não sabia responder porque eu em si eu não sabia qual era a minha identidade. Isso há 2 anos atrás? Não, eu tô te falando meses agora. Meses atrás. Aí eu paralisei assim na vigília. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus. Eu olhei pro céu e falei, Jesus, o que eu sou? Aí ele olhou de novo pra mim e ele falou assim, a partir de hoje, todas as vezes que alguém perguntar qual é a sua identidade em Jesus, a sua identidade em Jesus é de filho amado. Uau. Você é filho amado. Amém. Então aquilo causou um impacto em mim de eu descobrir que eu sou filho amado. Sim. E às vezes a gente precisa entender quem nós somos em Jesus. E às vezes essa dificuldade da paternidade não faz você enxergar o quanto que você é amado por Jesus. Ele trata a gente como filho amado. E ele nos deu o espírito de adoção. De adoção. Então essa coisa me causou impacto. Então tipo assim, quando você descobre primeiro quem é você em Jesus, você tá pronto para enfrentar suas guerras espirituais. Porque não tem como você vencer uma batalha espiritual se você não conhecer primeiro quem é Jesus. Sim. Você não tem como vencer uma guerra espiritual na tua mente sem você saber com que você tá lutando, sem você saber o que você tá enfrentando, se você primeiro não descobrir quem você é. Quando você descobre quem é você tá pronto para se posicionar em Jesus, porque todas as batalhas, para você poder vencer ela, você tem que se posicionar em Jesus, porque quando eu me posiciono em Jesus, pelo sangue de Jesus, quando eu me posiciono sabendo quem é Jesus, qual é o principal papel de Jesus na minha vida, eu tô pronto para vencer a primeira batalha, que a primeira batalha tá aqui, ó.
Na mente. Se eu não descobrir primeiro a minha identidade em Jesus, se eu não descobrir o poder de Jesus, eu não tenho como vencer. Uau. Eu não tenho como vencer essa guerra. E a pior guerra, eu estive ministrando em uma vigília, e eu disse que a pior guerra é aquela que ninguém vê, mas ela existe. Sim. Você vê o vento? Não. Mas você sente o vento. Com certeza. Você não consegue apalpar o vento, mas você sente ele. Sim. A guerra espiritual é como um vento. Sim. Você não vê, mas ela existe. Sim. Você não vê, mas você sente. O vento a gente não vê ele. Sim. A gente sente ele soprar. E você sabe que tá ventando. Uau, tá ventando. Tá uma ventania. Mas a gente não consegue ver o vento. Mas a gente consegue, dependendo da velocidade do vento, a gente consegue ver o estrago que um vento pode fazer. Com certeza. Quantas das vezes na Flórida, vai ter um furacão. O furacão vem como? Sim, pelo vento. E vem fazendo o que? Estrago. Assim a guerra espiritual. A gente não vê ela, mas se a gente não se posicionar quando a gente sente ela e não se preparar. Porque quando vai vir um furacão, o que eles dizem? Aí todo mundo se prepara. Todo mundo se prepara porque, tá vindo um furacão. Aí você tem que tampar a janela, uns tem que sair da sua casa, tem que deixar tudo. E tem guerras espirituais e a gente precisa... Recuar, né? O que você falou ontem. E tem eu preguei isso ontem. E tem uma coisa que a gente precisa entender. Não é todas as guerras que eu estou habilitado para entrar. Sim. Não é todas as guerras que Deus manda entrar. Sim. Não é todas as guerras que Deus diz assim, você vai guerrear. Teve guerras que Davi ia entrar e Deus falou assim, Davi, vai dar mal. Recua. Sim. Tem guerras que ou você se finge de doido e você entende a direção de Deus do recuar, ou você vai ter prejuízo. É a mesma coisa. Vai abrindo tanto leque aqui pra gente. É a mesma coisa. Como às vezes eu fico olhando para algumas mulheres que estão com casamento destruído, família destruída. Como que alguém tá com casamento destruído vai restaurar outro casamento? Verdade. Como que alguém vai... Primeiro você arrumar a sua casa. Pra depois primeiro você... tira a viga do seu olho. Porque como que eu vou me posicionar para socorrer alguém num campo de batalha se eu espiritualmente não estou bem? Uhum. Se eu estou enfrentando uma guerra. Então, quando eu entro na guerra de alguém no qual eu não estou preparado e eu não estou apto para aquilo, eu vou arrumar problema para mim. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar, para me poder ajudar qualquer tipo de pessoa, eu tenho que entender qual é a guerra, qual é o tipo de guerra e qual é o tipo de arma que eu vou usar para poder entrar naquela guerra. E eu preciso entender qual é o meu posicionamento em Jesus. Por exemplo, eu sei que eu tenho área profética, eu sei que eu tenho a área da palavra, eu sei que Deus me usa nos dons, Deus se manifesta nos dons, mas não quer dizer que eu estou apto para entrar na guerra dos outros. Sim. Não quer dizer que eu estou apto para entrar numa batalha, eu vim aqui entrar numa batalha espiritual, eu vim aqui entrar numa guerra espiritual. Não é assim. Sim. Para você entrar numa guerra espiritual de alguém, primeiro, você tem que estar preparado. Porque toda ação gera uma reação. Quando você entra num campo que você não está treinado para aquilo, você tem que estar preparado que você vai ser metralhado. Então é tipo assim, eu vejo muitas pessoas, fui treinado para guerra espiritual. Ser treinado é uma coisa, agora ser apto para entrar naquilo é outra. Sim. Então não quer dizer que eu tenho um treinamento de batalhas espirituais que quer dizer que eu estou apto para entrar na guerra dos outros. Sim. Eu dou instrução. E eu preciso entender qual é a hora da ordem de Deus para mim poder entrar. E outra coisa, para você socorrer alguém, a pessoa tem que querer. Sim, com certeza. Porque, amiga, não tem como, eu vou olhando aqui, porque aí eu vou pegando algumas referências bíblicas, mas não tem como você entrar numa guerra de alguém que a pessoa não esteja apto a querer ajuda. Sim. Se você ir no médico, a primeira coisa que você tem que fazer no médico é abrir a boca. Sim. Porque o médico não tem o poder de adivinhar o que você está passando. Quais são os sintomas que você tem, o que você está sentindo, o que te levou você chegar a esse estado. Existe toda uma consultoria da sua vida. Uau. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Espiritual, mental, emocional, social, relacional, conjugal e financeiro. E eu vejo que, tipo assim, existe um grande preconceito, às vezes até uma questão assim, entrando na área financeira, a pessoa ela vai te pedir um dinheiro emprestado. Ela quer que você empreste o dinheiro, mas ela não quer que você pergunta para quê. Mas se você não conseguiu cuidar do seu dinheiro, ou cuidar do seu nome, ou cuidar do seu patrimônio, daquilo que você tem, quem te garante que você vai cuidar do meu? Então, eu lembro uma vez que um rapaz
perguntou pro meu esposo, Regis, será que você pode alugar um apartamento para mim? É porque eu sujei o meu nome. Você sujou aquilo de mais precioso que você tinha, justamente o seu nome. E ele disse assim, como que você quer que eu alugue um apartamento para você no meu nome, se você não foi nem capaz de ter o teu nome limpo? Uau. Então, a importância de você ter uma consultoria em todas as áreas da sua vida, igual você falou sobre casamento. Como que eu vou dar um direcionamento sobre casamento se eu não tenho autoridade naquilo? Primeiro eu arrumo a minha casa, para depois eu ajudar a arrumar a casa de alguém. E muitas vezes a gente vê, eu sempre converso com meu esposo, a importância de você cuidar da sua vida. Se você, Danilo, se cada um de nós cuidássemos da nossa própria vida, a gente não ia ter tempo para cuidar da vida dos outros e nós seríamos mais felizes, mais alegres, mais prósperos e a gente estaria engrandecendo o nome do Senhor. O problema é que a gente para, né? A gente para com a nossa vida, deixa a bagunça na nossa casa e vai cuidar da vida dos outros. Por que você acha que as pessoas, elas agem assim? Por falta de se envolver e entender quem é elas em Jesus. Você acha que é o medo? Esses dias não é medo. Medo da verdade? Não, é falta do posicionamento. Mas se você não acha que é o medo da verdade, delas descobrirem quem elas são? Porque muitas vezes a gente anda no automático. Mas, amiga, o que eu vejo é que tem pessoas que elas não querem ser mudadas. Sim, elas não querem. Elas decidem ser daquele jeito. Porque tudo na vida é uma decisão. Não é orgulho. Não é orgulho, é decisão. Sim. É decisão. E quando eu não sou uma pessoa decidida, que eu não me descubro, que nós vamos voltar de novo, quem eu sou em Jesus, sim, eu sou decidido a agir nos meus passos e nas minhas vontades. Sim. Agora, olha o interessante do que nós estávamos falando. Chegou no médico, você tem que abrir a boca. Você tem que explicar pro médico o que você está passando, para o médico poder te dar uma direção. Sim. E Jesus é assim. Ainda você tem que contar uma história da sua família. Da sua família. Para ele poder entender da onde que vem. Por exemplo, eu fui pro hospital uma vez e minha mãe, eu nunca vi minha mãe sofrer dos rins. Ela foi sofrer de um tempo pra cá. Mas eu fui o primeiro a sofrer dos rins. Mas quando eu cheguei no hospital, cheio de dor, meu Deus, dor, pensando que eu ia morrer, com uma pedrinha dos rins. Quando cheguei lá no médico, aí ele olhou pra mim e falou, você tem pedra nos rins, mas isso daí é genética da tua mãe. Aí eu olhei pra cara do médico e falei, não, minha mãe nunca teve isso. Minha mãe nunca sentiu isso. Uhum. Ele falou, não, mas é da sua mãe. Então, tipo assim, existe origem, pra saber de onde que vem. Só que as pessoas em si, elas não estão decididas. Entendi. Elas não se conheceram a Jesus. Porque olha o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas quando eu dou invasão. Ontem aquela palavra que o irmão trouxe sobre o bater, pedir, é algo tremendo. Mas para mim poder bater numa porta, eu tenho que conhecer de quem que eu tô batendo na porta. Sim, uau. Eu tenho que saber qual porta que eu tô batendo. Sim. Só que as pessoas em si, elas decidiram ser desse jeito. Sim. Aí olha o forte da palavra. Quando Jesus ia libertar alguém, a primeira coisa que ele perguntava, quer ser livre? Sim. Você quer ser limpo? Você quer ser curado? Sim. Então tudo na vida é uma decisão quando eu decido quem eu sou em Jesus. Olha o primeiro em conhecer quem é Jesus. Quem somos em Jesus. A mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Vem padecendo, tudo que tem perde, tudo que tem nada ali aproveitado, gastou todo o dinheiro que tinha. Uhum. Mas quando ela descobriu quem era Jesus, sim, ela só precisou de um ato de atitude, sim, de fé, de se posicionar. Então, peraí, Jesus não forçou ela nada. Sim. O nosso problema é que o povo está querendo pregar um evangelho, colocar um evangelho na cabeça da pessoa e dizer você tem que mudar. Só que evangelho não muda quem não quer. Sim. Evangelho não transforma quem não está decidido. Sim, tudo é uma decisão. É decisão. Evangelho é decisão. Você amar alguém é decisão. Eu decido. Eu me permito. Então, a mulher se posicionou. Ela queria. A mulher queria. E ela não desistiu, né? Não, e outra coisa, a história é tão profunda que não dá pra gente parar nisso daqui, mas só porque vai abrindo um leque aqui das coisas de Deus, é tremendo. Agora para pra imaginar. A mulher tinha que viver numa área de exclusão, ela era exclusa. Rejeitada. Ninguém podia encostar nela. Só de você encostar na roupa dela, você já era se considerada imunda.
Mas quando eu quero viver algo em Jesus, a multidão não me para. Sim. Quando eu quero viver algo em Jesus, opositores não me para. Amém. Cego de Jericó, enquanto ele não conhece quem é Jesus, é cego, é escravo e está vivendo um momento de escassez. Sim. O mendigo, olha lá, o filho de alguém que era importante, mas olha a vida no que ele está vivendo. Sim. A capa dele identificava quem era ele. As pessoas estão pegas em capa, as pessoas estão pega no auto-vitimismo. Ai, tadinha, coitadinha. Porque não se conheceu quem é Jesus. Sim. Quando eu conheço quem é Jesus e o que eu sou em Jesus, eu deixo de ser coitado. Sim. Eu deixo de ser tadinho. Porque a Bíblia diz, eu te faço mais do que vencedor. Sim. Então, quando a mulher descobre quem é Jesus e que Jesus pode transformar, olha só, Amém. Ela descobre que Jesus pode transformar a vida dela. Então ela entende de uma coisa, eu não preciso apertar porque todo mundo aperta, ele não para. Eu não preciso gritar porque tem muita gente gritar. Eu só preciso de uma coisa, eu vou tocar, eu vou fazer diferente. Eu posso liberar, ele nem gente. precisa me ver. Eu tô sentindo Jesus aqui. Amém. Eu vou liberar uma palavra. Amém. A mulher, ela teve uma ideia inteligente. Amém. Que mudou a história dela. Só que tem pessoas que não estão atentas nas ideias inteligentes que Deus dá para poder mudar a história Amém. Dele. A gente tá pegado muito no que eu tô vendo. Sim. O meu momento não define o meu futuro. Amém. O que eu estou vendo não define o que saiu da boca Amém. De Jesus. E tem coisa que Jesus vai falar, mas eu tenho que me posicionar. Ô Moisés, tira o povo, mas o povo tem que marchar. Sim. O papel é tirar, mas agora o de vocês é marchar. E o restante deixa o que eu faço. O problema é que nós nos posicionamos. Ela tocou. Quando ela tocou, Jesus parou e falou, alguém me tocou. Aí alguém tá dizendo, Senhor, mas como que alguém te toca? Se tá todo mundo. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Esse toque é de alguém decidida. É um toque de quem decidiu. Amém. É um toque de quem tá decidido em mim. É um toque de quem conheceu quem eu sou. Amém. É um toque de alguém que sabe o que eu posso fazer. Ai, sobre mim. Gente, eu tô sentindo Jesus aqui. Amém. Porque quando eu tô decidido em Jesus, que eu sei quem é ele, e o poder no que ele exala, o poder no qual ele tem, quando eu toco nele, sai virtude. Sim. Quando eu toco nele, cadeia é quebrada. Quando eu toco nele, ele muda o ambiente. E alguém tá questionando, mestre, mas a multidão... Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Não é esse toque que alguém põe a mão em mim porque quer tocar em mim. É alguém que descobriu quem eu sou. Uau. Alguém descobriu o que eu posso fazer. Uau. Isso é virtude. A mulher, ela... Foi eu, Senhor. Aí ele diz assim, vai em paz. Filha, ele chamou ele de filha. Oh, meu, eu tô sentindo Jesus aqui. Ela reconhece quem é ele e o que ele pode fazer. Uau. Enquanto nós não decidimos conhecer quem é Jesus, nós entraremos dentro das igrejas, que as igrejas estão lotadas, eu digo templos. Estão lotados de religiosos, estão cheios de gente que levanta a mão, glorifica, mas não conheceu quem é Jesus. Uau. Jesus cura a mulher porque ela reconhece quem é ele. Uau. Só que o mais lindo é, filha, tua fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não tenho poder de fazer nada. É a sua fé. Fé. O que é fé? É o que eu não vejo. Sim. O que é fé? Uau. Fé não dá para você apalpar ela. Sim. Fé é você trazer uma existência do que você não tá vendo. Sim. Mas é você acreditar que vai acontecer. Eu creio. Só um testemunho. Minha amiga Magali, te amo. Magali, uma advogada, sim, um marido muito bem sucedido, só que ele não queria. Não queria estar na presença de Deus, não queria... Tipo, essas coisas é loucura. Só que ela teve um ato de fé. Ela pegou a foto dele e começou a levar a foto dele pro culto. Uau. Só que ela não levava pra ninguém orar. Ela colocava a foto dele e dizia, meu marido veio pro culto hoje. Uau. Ela olhava pro povo e dizia assim, uau, dá paz do Senhor porque o meu marido veio pro culto hoje. Ela trouxe uma existência do que ela ia viver dentro da casa dela. Sabe qual é o nosso problema? É que de vez a gente executar o que está em nós, nós acredita mais na oração dos outros do que acreditar quem somos em Jesus. A Magali trouxe uma existência para dentro da casa dela. Isso não é uma história de carochinha, não. Aconteceu, sim, eu presenciei. Ela poderia ter ficado na fila da oração. Sim. Amiga, sabe qual é o problema? Que as pessoas não estão conseguindo vencer. Que as pessoas não estão conseguindo se posicionar porque eu estou mais preso na oração dos outros do que eu reconhecer quem eu sou em Jesus. Sim.
Nós estamos mais presos em acreditar que se o outro orar vai resolver do que eu acreditar que o Deus dele é o mesmo que o meu. Qual que é a diferença do nosso Deus se ele é o mesmo? Sim. Só que a única diferença é de quem se posiciona. Sabe o que aconteceu? A Magali se posicionou. Ela trouxe uma existência. Que aquilo ali é o testemunho que onde eu passo eu conto. Ela trouxe uma existência. Ela parou de ir pra fila da oração e ficar, ora pelo meu marido. Ela trouxe existência. O meu marido veio pro culto. Pro povo, tá ficando doida, tá orando demais, mas a fé é loucura pra quem vive. Uau. A fé é loucura pra quem vive. Alguém tá mostrando o caos, mas quem tem fé começa a trazer o extraordinário. Não, mas eu tô vendo milagre aí. Amém. Eu tô vendo Deus agindo aí. E hoje o marido dela tá onde? Na igreja. Com ela. Hoje o marido dela tá adorando aonde? Dentro da igreja. Eu vou pregar hoje na igreja evangélica de Pinheiros. Quem que vai me servir água? Ele. Eu olho pra ele cantando no coral. Eu olho pra ela e falo, meu Deus, o que Deus fez dentro dessa casa? Mas foi uma atitude de fé. Uma mulher de fé se posicionou. Agora, por que muita gente tá enfrentando tantas guerras, tantas batalhas dentro de casa? Porque não se posiciona. Porque é mais fácil eu chamar um profeta para entrar dentro da minha casa para orar do que eu me decidir em oração. Sim. Eu vou te falar uma coisa, que eu tô aqui na sua frente, sei a mulher de Deus que você é, sei o marido que você tem, mas acho algo lindo dentro da tua casa. É o ambiente de paz que tem dentro da tua casa. Aleluia. Porque vocês não dependem de um profeta entrar dentro da casa de vocês para poder guerrear. Aleluia. Porque quando um profeta chega dentro de uma casa, o que ele tem que ter é paz. Sim. E quantas casas que eu tô passando que é guerra, batalha, que eu não consigo dormir porque tem que guerrear. As pessoas levam o profeta para dentro da casa deles, não é para o profeta ter esse momento de paz. Esse profeta diz assim, não, o profeta precisa descansar. A gente entra, é guerra em casamento, é batalha, é empresa que tá não sei o quê. As pessoas não se decidiram quem é Jesus. Sim. Quando eu não sou decidido em Jesus, eu não consigo nem vencer as minhas guerras. Sim. Mas quando eu descubro que eu sou em Jesus, o cego de Jericó, ele é cego, enquanto ele não descobre quem é Jesus. Ó, vai passar um homem aí, ó, pega isso daqui, ele ficou atento no quê? Peraí, se todo mundo tá falando desse Jesus, que ele faz milagre, ele vai vir fazendo barulho. Ele ficou atento no barulho. Uau. Eu não enxergo, mas já que esse Jesus chega, ele vai fazer barulho. Sabe que ele ficou atento? Meu milagre vai vir fazendo barulho. Sim. Ele vai passar, o meu milagre vai passar e eu preciso me posicionar para quando ele o milagre se posicionou. vai passar. Uau. E todas as vezes que eu tô para vencer uma batalha espiritual, uma das coisas que eu não posso me distrair é com as vozes. Uau. Vozes. Por que muita gente não consegue vencer uma batalha espiritual? Por causa das vozes. Que tipo de voz que eu tô ouvindo? Sim. Qual é o tipo de voz que eu tô escutando? Sim. Porque voz de Deus não traz confusão. Sim. Voz de Deus não te deixa confundido no meio do caminho. Sim. Voz de Deus não te deixa desorientado no meio do Sim. caminho. A voz de Deus, ela te orienta. A voz de Deus te dá destino. A voz de Deus te dá o caminho. Só que eu preciso estar atento se eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Paulo disse assim, que existem muitas vozes. E nós precisamos entender qual é a voz que fala com a gente. Uau. Porque quando Paulo está no caminho de Damasco, que Jesus vai ter um encontro com ele, Sim. ele precisava entender que voz era aquela que estava falando com ele. Sim. E o Senhor dizia assim, Saulo, sou eu. Sim. Aquele que tu persegue. Ele precisava entender quem estava falando com ele. Sim. E pode falar? Uhum. Quantos que estão dentro da igreja que não sabem nem quando é Deus que fala? Uau. Uau. Quantos que estão dentro da igreja que estão sendo confundidos por causa de revelações e profecias que não são de Deus? Eu posso falar? O povo está mais pegado na profecia do que na palavra. Sim. E posso falar? Uhum. Revelação não muda. Sim. Revelação não transforma ninguém. Eu sou usado na revelação, eu sou usado na profecia. Tivemos um culto ontem tremendo na tua casa. Deus deu direções através da palavra, através da profecia e revelação. Mas Neemias foi muito forte que Deus fez na tua casa ontem. Mas o mais lindo de tudo não é quando Deus me usa em uma revelação. Eu amo ser usado. Se tem uma coisa que ninguém sabe, mas o que eu amo é ser usado nas revelações. Sabe por quê? Porque não é revelação de internet. Não é revelação que você pesquisa num celular, quem você vai profetizar. Ai, tô vendo rua. Amiga, eu tenho, isso é meu e as pessoas precisam me respeitar. Você sabe qual é a rua lá de casa? Nem a sua rua, eu sei a da tua casa. Nem o número, eu chego. Meu nome você sabe, né? O seu nome eu sei. Você nem sabe meu nome, né? Completo não. Vai que desce uma revelação aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa que é muito perigoso. É muito, mas é uma coisa minha. Eu tenho uma incredulidade.
Eu tenho uma incredulidade. Quando eu vejo o profeta revelando nome, CPF, rua, dentro de mim cria uma resistência muito grande. Mas, irmão, Deus pode revelar? Pode. Sim. Quem que impede quando Deus Sim. quer falar? Mas eu digo Danilo. Sim. Eu tenho uma incredulidade. Eu tenho coisas que eu posso falar assim, que cara doido. Não, eu creio nos mistérios de Deus, mas tem coisas que eu não acredito. Só que eu preciso que alguém entenda. Revelação não muda, profecia não muda. O que muda é quando eu conheço quem é Jesus e eu deixo a palavra de Jesus entrar dentro de mim. Por que você acha que as pessoas se apegam tanto quando vem um profeta que revela o nome, o endereço e o CPF? Assim, isso já aconteceu comigo. E assim, eu não vou mentir pra você, me senti tão cuidada. Meu Deus, ele sabe meu nome. Ele sabe meu endereço. Ele sabe meu CPF. Mas realmente, isso você crê que é pra aumentar a fé? Não, isso não é pra aumentar a fé, não. Isso daí é pra fazer um show de um espetáculo dentro da igreja Isso é pra podcast. brincar com a fé dos outros. Sim, porque assim, se você nunca viveu, você Porque fica o quem quê? nunca viveu. Maravilhado. Não, quem nunca viveu. Já aconteceu com você? Já. Não, nunca. Nunca? Nunca. De alguém revelar meu nome? Nunca. É. Nunca revelaram meu nome. Eis Nunca. que, e quando fala, eis que te digo, esse eis que te digo, Eu aprendi. você acha que pega só as mulheres? Eu aprendi com a bispa. Você acha que pega só as mulheres ou não? Eu aprendi com a bispa. A bispa um dia disse assim, filho, no dia que você ouvir alguém dizendo, eis que te digo, cai fora. É. Porque profeta não diz eis que te digo. Diz, assim diz o Senhor. Agora pega isso daqui. Não, gente, virou um mistério aqui. Pega isso daqui. Sabe o que os profetas da geração de hoje estão fazendo? Eles estão tirando a responsabilidade do peso. Assim diz o Senhor. Sabe o que eles estão usando hoje? O céu me disse. Que céu que está dizendo para você? Uau. Qual céu que está te revelando? O céu me disse, o céu me falou. Por quê? Porque quando eu falo céu, eu tiro a responsabilidade de que é Jesus que está falando. Assim. Porque a Bíblia diz assim, ai dos que dizem, assim diz o Senhor, Uau. sem que o Senhor não tenha mandado. Uau. Você tem noção do peso, da responsabilidade, quando eu digo assim diz o Senhor, quando ele não tem mandado? Então é mais fácil eu dizer, o céu me revelou, o céu me diz. Quando você vê alguém profetizando, você já fica assim, irmão, quem é realmente que está falando aí? Sim. Que céu é esse? Quem que tá falando na tua boca? Eu tenho essa preocupação quando alguém... O céu... Então, as pessoas hoje vão pra igreja, acaba virando um espetáculo, porque um vai falando pro outro. Você pode ver que eles não falam o nome de Jesus que vai estar no culto. É o nome do profeta. Sim. Você já reparou que não é o Sim. nome de Jesus? Sim. É o profeta? O profeta que revela vai estar aí. O profeta que fala o nome tá aí. Aí Ele revela seu nome. Seu nome. É fácil, amiga. É só descobrir a igreja que eu vou povo pregar. gosta. O povo gosta dessas palhaçadas. O povo gosta. O povo gosta. O povo gosta. A Bíblia diz que o meu povo pereceu por falta de... Conhecimento. O povo não quer conhecer Jesus. O povo quer Não conhecer... quer conhecer a palavra. Não quer. O povo quer conhecer o profeta que revela. Que dá a chave de carro. E eu vou te falar uma outra coisa. Não, eu não tenho concessionária, então não. Ó, pastores que me convidar, não espere eu ir pregar na tua igreja pra dar chave de casa, eu não tenho concessionária. Nem marido, né? Não dou. Não dou. Matchmaker. Não. Eu dou a palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, é tipo assim, aí o povo fica tão preso nisso, e eu posso te falar que tem profecias desses profetas que dá certo? Sim. Só por causa do quê? Porque o povo acredita tanto no que ele está profetizando que aquela profecia se torna uma realidade do que a pessoa está profetizando. Mas essa pessoa ela é usada por Satanás para induzir o povo? Ou é por ela mesma? É por ela mesma. O Satanás nem entra nisso, amiga. Você acha que o diabo vai perder tempo para isso? Se a pessoa já tá fazendo o papel dele, que é de enganar, Sim. porque o diabo veio fazer o quê? É um espírito de adivinhação. É o espírito do engano. Não é nem o de adivinhação, é do espírito do engano que tem dominado as pessoas. Aí você vê esses profetas, aí a pessoa com testemunho, ai, ele me revelou, eu não podia engravidar, e agora eu engravidei. Mas a pessoa tá precisando tanto daquilo, que quando você recebe uma revelação em direção à tua dor, o teu problema, você acredita tanto. Amigo, olha o poder da fé. Uau. Você vê tanta gente, eu não vou falar nome de igreja, que não é minha vontade de falar. Você vê tanta igreja, não vou falar não, mas dá vontade de falar, dá. Um monte de igreja que a pessoa vai atrás. Ai, eu vou lá porque eu vou tomar água ungida, a água ungida vai me curar. Amiga, tem gente que se eu orar por ela ou por ele não acredita que eu pôr na mão resolve. Mas ele acredita que se tomar uma água, Entendi. ele é curado. E só porque tem profecias desse povo que cumpre, não é nem por causa dele.
É porque Deus vê tanta fé da pessoa Sim. que o Senhor trabalha através da fé. Sim, sim. Danilo, quais são os campos de batalhas que o inimigo mais opera? A gente sabe que o campo da mente é um, existe o campo das emoções e existe o campo físico. Então, assim, a gente vê uma geração onde tem mais sofrido ataque, ataque espiritual, principalmente com os filhos. Eu acredito que tudo na nossa vida é regido por legalidade que a gente dá. Então, são portas que a gente abre, são janelas que a gente abre. E eu vejo, assim, por exemplo, quando uma pessoa ela aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e ela decide ter uma nova caminhada com Cristo. A gente sabe que o passado dela foi lançado no mar do esquecimento, mas ela precisa passar por esse processo de regeneração, porque tudo que ela plantou no passado, a conta vai chegar e vai ter o tempo da colheita, certo? Certo. Como que essa pessoa ela faz, por exemplo, para ela poder fechar todas as janelas? É confessando, restaurando os princípios que ela mesma quebrou? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que elas aceitam Jesus, mas elas casaram com julgos desiguais. Ela carrega aquele fardo para ela e ela sempre vai viver uma guerra espiritual dentro de casa porque não são os mesmos valores, não são os mesmos princípios. Como discernir, trazer esse discernimento para o povo que às vezes está começando um relacionamento com os filhos, como fechar essa janela da pornografia, do vício, porque vício não é somente droga, álcool, mas até o vício da murmuração também, fechar, porque você pode ver que aquela pessoa que ela murmura, ela retém as bênçãos dela de serem derramadas sobre a vida dela. Como então, traz esse direcionamento para nós? A primeira coisa é o posicionamento. Sim. Me posicionei, eu identifiquei da onde que tá vindo aquela legalidade. Sim. Porque uma das coisas que você falou é muito forte, que a gente precisa estar muito atento, é com as nossas emoções. Sim. Porque as nossas emoções, ela acaba se tornando uma agitação dentro da gente. Sim. E uma pessoa que ela é atacada nas emoções, você sabia que é uma das guerras mais complicadas para você vencer na vida de uma pessoa é na emoção? Com certeza. Porque você fica preso daquilo, você é escravo. Só que aí você tem que vir para os princípios, você tem que trazer os princípios para você entender aonde essa janela foi aberta. Sim. Porque eu não consigo entrar em uma batalha espiritual na vida de alguém sem primeiro eu entender da onde que tá vindo aquela legalidade. Sim. Eu tenho que descobrir de onde que tá vindo. É onde a gente vai para os princípios, onde começou, da onde que veio. Aí a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa, você tá decidido? Você quer? Porque se eu entro num campo de batalha que uma pessoa não quer ser ajudada, eu vou dar munição pro adversário, vou entrar numa guerra que a pessoa não vai conseguir vencer, sem primeiro ela entender o que é princípio, porque até Deus respeita princípios. Sim. Então eu preciso entender primeiro, peraí, eu estou disposto a viver isso, Sim. Eu tenho que ver qual janela que eu abri, qual é a janela que está aberta e se eu estou disposto a fechar aquela janela. Porque não adianta a gente identificar da onde está a guerra, porque é uma das guerras, batalha que vem da emoção, porque para mexer com a emoção é o que eu estou escutando. Sim. O que eu estou recebendo, o que entrou. Porque a pior batalha, amiga, é quando você não decide o que você quer da tua vida. Sim. E eu posso te falar uma coisa? Uhum. O pior inimigo que a gente enfrenta não é aquele que a gente não vê. É verdade. É quando eu olho pro espelho e eu olho pra mim. Mesmo. Se eu não conseguir vencer primeiro eu sou meu pior inimigo. O meu pior inimigo não é o adversário que eu não vejo, não. Aí tem gente, nós temos que lutar em batalha, guerra. Mas a primeira guerra que eu tenho que vencer é eu. Sim. O eu, soberba, prepotência, que todos os dias... Autossuficiência. Porque achamos que somos melhores do que os outros. Uhum. Às vezes tem aquela... eu não preciso. Precisamos. Ninguém vence sozinho. Olha, eu recentemente eu fui num treinamento e assim, eu amei. É onde eu pude parar para olhar para dentro de mim, porque assim, a gente sabe que a nossa vida ela é cheia de demandas, de desafios, né? Às vezes com os filhos, o marido, a responsabilidade da ministerial. Então, assim, a nossa vida é cheia de demandas. E eu pude parar ali por 4 dias, e eu falo que foi um dos melhores dias da minha vida, que eu pude parar mesmo, sem me preocupar com tantas coisas e me preocupar comigo. E ali eles te dão um questionário sobre a roda da vida. E nessa roda da vida ela tem como tem sido o seu emocional,
como tem sido o seu social, como tem sido o seu matrimônio, a sua vida financeira, como tem sido todas as áreas da sua vida, né? A sua vida financeira, a sua saúde, a sua mente. E eu pude ali classificar de 0 a 10 como tem sido. E isso é tão bom porque como é uma roda da vida, assim como tem a roda da vida, tem a roda da morte. E isso trouxe para mim muita consciência daquilo que eu sou e das decisões que eu preciso me tornar. Então, eu vi que eu precisava melhorar em algumas áreas, né? Na área espiritual, no conhecimento, como me comunicar. E eu vejo que, tipo assim, eu parando meu dia, meu tempo, trazendo a consciência com muita verdade, muita coragem, porque muitas vezes é muito mais fácil eu julgar a vida do próximo do que eu, com a verdade, olhar para minha vida. E eu vi que tinha muitas coisas que eu precisava de posicionamento na minha vida. E isso me traz o quê? Um sentido de vida. E aí, o que eu vejo hoje? Hoje as pessoas não param, que elas não podem parar. Você já viu? Não para, você não pode parar. É pecado se você parar. Mas você precisa parar para descansar, para nesse lugar de descanso você encontrar qual é a dor que tem te parado. O que tem te machucado? O que tem impedido de crescimento da sua vida? E a partir dali você ressignificar aquilo para a glória de Deus. E quando eu parei, eu pude entender que muitas coisas eu carregava da minha infância. Uau. Muitas coisas eu carregava desde a gestação da minha mãe. Eu pude olhar para minha história do passado e ver que a minha bisavó veio do 2º casamento. A minha avó veio do 2º casamento. Minha mãe veio do 2º casamento. Mas em mim, eu decidi cancelar o divórcio no meu casamento. Né? Em mim, eu decidi me posicionar e dizer para o meu esposo, no nossa família, por mais dificuldade que a gente passa no processo matrimonial, questão de se relacionar, o divórcio não será algo que será regido no nosso lar. Então, eu tive que olhar para os erros do passado, e os erros fazem parte da nossa vida, para eu tomar um novo posicionamento. E hoje, me conhecendo melhor, sabendo o meu temperamento, as minhas emoções, sabendo as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos e as minhas fraquezas, tem me feito ser uma pessoa melhor na minha casa, com os meus filhos, e eu tenho aprendido a guerrear as minhas guerras. Uau. Porque muitas vezes, o que acontece? Você está numa guerra espiritual, a primeira coisa que você faz, você reclama. Só que aquela guerra espiritual que você está passando, ou aquele vale espiritual que você está passando, muitas vezes não é para te matar, é para te fortalecer. Porque aí vai vir outro nível, e aí vai vir outro nível. É como você ir na academia, você vai todos os dias na academia, certo? Exercitar o seu físico. Mas como que você exercita a mente? Conhecendo a palavra de Deus. Como você exercita as suas emoções? Praticando a palavra de Deus. Como você exercita as suas mãos? Servindo. Então, assim, Deus ele nos deu essas ferramentas, esses direcionamentos, essas verdades para que pudesse ser praticado. Como que você exercita a fé? Passando por impossibilidades. E quando a gente tem esse entendimento, que é algo simples, né? É mais fácil de você discernir, poxa, isso aqui não vai vir para me matar. Isso é só um aprendizado que Deus que o Senhor está me ensinando. E é o que você falou também, né? Sobre discernir quais são as guerras que Deus nos coloca e quais são as guerras que o inimigo tem lançado na nossa vida. E é uma coisa tão forte o que você está falando, é porque a pessoa, quando ela vem numa guerra, vamos supor, a pessoa enfrenta uma guerra num casamento. Sim. Está enfrentando uma batalha. Aonde que o diabo vai ferir uma mulher que está num casamento? Emoção. Com certeza. Se a família já vem de um histórico de separação, se ela não entender primeiro, aí volta de novo, quem ela é em Jesus, se ela não reconhecer o poder de Jesus, ela vai achar que aquilo é o quê? É normal. Ah, não, isso aconteceu na vida da minha mãe. E a mulher faz birra, viu, gente? A gente faz birra. Porque num casamento, a gente ficou irritada, nervosa, estressada. A primeira coisa que a gente faz é a gente corta o gás, entendeu? Não faz comida e deixa o marido escasso. Só que emocionalmente. Esse é o problema. Sim. Por quê? Mexeu com a tua emoção, mexeu com o teu sentimento, mexeu com o seu ego de mulher, e aí onde o adversário entra. é a janela.
Sim. Por quê? Gente, o inimigo não precisa de muita coisa. Não. Ele só precisa de uma brechinha. Sim. Entrou, hoje meu marido não fez isso, então eu vou fazer assim. Só vou que descontar. mas só que você percebe. Hoje você desliga o gás. Amanhã você tá cortando a luz. Isso. Amanhã você tá... E aí o adversário já entrou. Sim. Nisso que o adversário já entrou, um sentimento ferido, aí aquilo que era para ser resolvido começa a se multiplicar e começa a virar um turbilhão, e é onde começam os dados inflamados. Sim. Seta. Seu marido deve estar com outra. Seu marido. Sim. Aí, de vez você já ir para resolver, você começa a liberar isso no mundo espiritual. E ele tá com outra. Já tá com outra. Porque o que sai da tua boca vira decreto no mundo espiritual. Certeza. Por isso, gente, o povo não tem noção. Por isso que a Bíblia manda refrear a língua. Sim. A Bíblia diz que quem guarda a boca, guarda a alma de atribulação. Olha que forte isso. Isso é muito forte. Porque você guarda a tua vida de tribulação. Então tem hora que a gente entra em tribulação porque a gente não refreia a boca. Aí de vez você mudar um caos, você já abriu uma janela. Sentimento ferido. Já mexeu com o teu ego, já mexeu com a tua estabilidade. Aí o adversário vai tirando o que? O teu chão. Teu marido tá assim por causa disso. Teu marido... E tem coisa que não tá nem acontecendo. Mas você profetiza tanto aquilo que aquilo começa a virar uma realidade, porque virou decreto no mundo espiritual. Sim. Por falta do quê? Por falta de um posicionamento, identificar um problema. Vigilância. Gente, pronto. Melhor do que a oração é a vigilância. Uau. Porque o que adianta viver uma vida de oração e não ter uma vida de vigilância? Sim. A mulher de Deus é uma mulher de oração, mas é uma oração que não vigia dentro de casa, é uma mulher que é porca dentro de casa, é uma mulher que não é submissa dentro de casa, é uma mulher, porque eu tenho o espírito da minha mãe era desse jeito, a tua mãe era uma endemoniada. Agora, quando você conhece Jesus, você já não age mais daquele jeito. Agora é trazer existência. Agora a pessoa vê um problema desse, porque a guerra ela não começa de um dia para a noite. Com certeza. A guerra é eu que alimento ela. Sim. A guerra entra porque eu abro legalidade para ela. certeza. Quando eu abro legalidade para a guerra, eu já vejo que eu tô dentro de um campo de batalha. Só que aí é uma decisão. Aí, por exemplo, o que você trouxe, legalidades. A gente tem que descobrir da onde que tá vindo aquilo. Sim. Veio daqui, agora você vai ter que voltar para resolver. Sabe qual é o problema da nossa geração? É o problema de querer voltar para arrumar o que precisa ser arrumado. Sim. Sabe qual foi o maior desafio de Paulo? O maior desafio de Paulo não foi ele ter tido um encontro com Deus. O maior desafio de Paulo não foi ele deixar a natureza dele. O maior desafio de Paulo é quando Deus manda ele voltar para Tarsis. Sim. Você vai voltar lá. 15 anos. Você tem noção o que é isso? Você já tá numa... Você já tá Soldado reconhecido. Dupla cidadania. Conhecido pela cidade. Você já tá uau. Aí agora Deus diz assim, uau, você chegou aqui. Agora vamos faz voltar. O caminho. Você vai ter que fazer o caminho. Recuar. E o problema é que o eu não deixa você voltar. O ego, né? Não deixa. O orgulho dá trabalho. Dá trabalho. Porque eu vou voltar... Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter... Só que as batalhas espirituais para ser vencida é muito fácil. Sim. Mas o maior problema de uma batalha espiritual é que é mais fácil eu alimentar ela do que eu me posicionar para ser livre. Sim. Aí uma mulher que vem com sentimento, a primeira coisa, mas minha mãe passou por isso, é acostumado ter divórcio. Peraí, é acostumado? Só é acostumado enquanto você não se decide em Jesus. Sim. Na minha casa eu não vou viver isso. Sim. Na minha casa não vai ter isso. Aonde é que eu tenho que aceitar? Filhos, Aonde que eu tenho? Porque a pessoa não entende que é uma legalidade que sai dela e vai para os filhos. Sim. Sim. E precisa quebrar. Com certeza. E precisa quebrar. Sim. É por isso que eu penso muito e nós temos que tomar muito cuidado. Quem que a gente vai fazer aliança? Sim. Eu estou com 35 anos. É a idade. Yes. E a pergunta de todos é, você não vai casar? Você não vai ter uma família? É decisão. Sim. Paulo disse o quê? Os solteiros, cuide das coisas de Deus. Mas se você vê que você não aguenta, é melhor você casar do que abrasar. Quer ficar se pegando. Não, eu tô feliz. Eu tô decidindo em Jesus, não achei alguém ainda que combina. Porque eu não quero alguém que casa com missionário profeta. Alguém que case com Danilo. Uhum. Porque quando você casa com alguém por causa do ministério, você não tem sustentabilidade para sustentar o ministério. E outra coisa, eu não sou missionário 24 horas.
Sim. Eu não estou todo 24 horas dentro da minha casa. Ai, tem uma palavra. Não, o Danilo humano, o Sim. Danilo. Aí a pessoa hoje, quero. A pessoa não quer casar com o Danilo. O Danilo que tem defeito. O Danilo que tem diversas coisas que precisa ser tratado todos os dias. Mas as pessoas querem casar com quem? Com o nome, com o título. Que é o que traz honra, né? Seu título traz mais honra do que o seu próprio nome. E eu posso te falar uma coisa aqui hoje, que isso daqui vai ficar gravado. Eu quero alguém pra minha história que não ame o missionário, mas que ame o Danilo, que vai ter falha, o Danilo que vai ter defeito, porque o Danilo não é perfeito. Sim, uau. Danilo não é perfeito. Danilo tem dificuldade. Danilo enfrenta momento que às vezes são guerras tão que vem, que você fala, Deus, eu preciso de um braço. Será que quem vai casar com o missionário tá pronto para enfrentar a guerra do Danilo? Sim. Ou só vai casar com alguém que vai deitar na cama, vai beijar e vai ficar querendo falar em línguas estranhas toda hora? Não, isso daqui é santo. Eu não sou amigo, eu tô longe disso. Sim. Eu tô longe disso. Eu tô longe da santidade, mas eu luto por ela todos os dias. Então, a batalha espiritual, a guerra espiritual, para a gente poder vencer ela nas emoções, a gente tem que voltar pro princípio. Com certeza. E o problema é que tem gente que não quer voltar para arrumar casa. Porque é mais fácil, já tá assim mesmo, deixa do jeito que tá. Sim. E Jesus não vai trabalhar ou edificar uma casa que tá toda bagunçada e tá firmada na areia. E nem vai arrumar a nossa bagunça, que é com as nossas próprias mãos a gente fez. Eu vejo muito, assim, por muito tempo, né? O Senhor me pediu que eu renunciasse tudo e foi muito difícil para minha personalidade. E eu me encontrei nesse lugar dentro de casa, servindo ao Senhor em algo tão comum, em algo que não é aplaudido, né? Que é a maternidade, que é o casamento. E, assim, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas querem notoriedade. Elas querem aplauso. E é uma necessidade de aprovação para quem viveu a rejeição num profundo nível. E eu tive que ir para esse lugar e ser desconstruída, ser quebrada. É algo tão forte que você tá falando, não te cortando. Uma coisa que Deus teve que tratar muito comigo foi com a palavra não. Sim. Eu não tinha maturidade pro não. Eu vou te confessar uma coisa aqui que acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Ao vivo. Ao vivo. É uma coisa muito forte isso daqui, o que eu vou falar. Quando eu tenho um confronto ou eu mando uma mensagem para alguém que talvez eu precise de uma ajuda ou qualquer tipo de situação, é uma coisa que me traumatiza tanto o não, que você acredita que eu não ouço a resposta do que a pessoa vai me mandar? Uhum. Por causa do não. Então é uma coisa que não parece, mas eu trato todos os dias dentro de mim com não. Sim. O não, eu trato, eu preciso ser tratado todos os dias com não. Então, tipo assim, é uma decisão. Sim. Só que tem coisas que a gente tá acostumado. Foi o que você falou, aplauso, nós estamos acostumados com a aprovação, com holoforte, mas não é sempre que a gente vai ter isso. Com certeza. Então hoje eu tenho sido tratado porque eu tenho que entender, tipo assim, não é porque eu sou Danilo que a pessoa tem que me dar um sim pra tudo. Sim. Não é sempre, às vezes é a mesma coisa. Amigo, eu preciso resolver uma coisa, você tem que ser o professor, não pode parar. Amigo, não dá. E esse não dá, eu preciso entender que não dá, porque não é do meu jeito. Sim. Só que isso é coisa de gente mimado. Sim. Já viu gente mimado? Sim. Quer ser mimado. E não é toda hora que você mima, porque chega uma hora que você precisa crescer. Sim, quando eu era menino, fazia coisas de menino. E pode dizer uma coisa, menino é birrento, menino faz no tempo dele, sim, menino não cresce, menino qualquer coisa chora, sim, menino qualquer coisa... Só que chega uma hora que o menino tem que crescer. E eu posso falar... Enquanto a gente não crescer em Jesus, nós seremos menino, mimados, que queremos elogio de todos, sim, aplauso de todos. E outra coisa, a vida não é feita de aplauso. Com certeza. Nem Jesus gostou de ser chamado de bom. Sim. Bom? Eu? Vocês estão me chamando eu de bom? Sim. Ah, não, esse daqui é forte. O próprio Jesus. Sim. Bom mestre, por que vocês estão me chamando de bom? Uau. Se bom é o Pai que está no céu. Amiga, a gente não é fácil. É o negar a si mesmo. É o negar. A gente não é fácil. A maior batalha espiritual a ser vencida é quando eu nego quem eu sou. Uau. É quando eu nego as minhas verdades. Vou dar um testemunho agora que acabou de acontecer. Meu amigo Augusto, ele foi
Ele foi no hospital porque cortou o dedo, chegou dentro do hospital. A natureza dele é forte, a natureza dele é muito forte. Ele tem uma natureza forte. E ele foi no hospital. Chegou dentro do hospital, ele foi pedir para ser atendido, a segurança chegou até ele e falou, mas deixa eu ver. Ele falou, você não é médico, para que você vai ver meu dedo? Aí no meio disso tudo chegou um outro segurança, nesse outro segurança veio, ele foi mal criado com segurança, agrediu segurança, aí veio o outro segurança e foi uma confusão, que ele saiu machucado, tudo bem. Mas por falta do quê? Do orgulho, né? Orgulho. Sim. O orgulho falou mais alto, só que o problema não foi isso. Depois que tudo isso aconteceu, foram para a delegacia, vai fazer processo, tudo. Só que quando ele chega dentro de casa, o peso veio dentro dele. E o peso veio dentro dele dizendo assim, quem errou foi você. Uau. Consciência. A consciência dele pesou tanto. A consciência dele pesou ao nível que aí ele me perguntou o que eu achava. Ele me perguntou o que eu achava da decisão dele, do posicionamento dele. E aí ele foi até onde? Eu fiz aquilo que eu falei que você falou que eu podia fazer, vim aqui no hospital. Uau. Esse rapaz que aconteceu tudo lá que não era pra ter acontecido. Ao vivo, gente, mostra aí, ó. E permitiu que fosse no momento certo. Vim aqui, a gente conversou, eu pedi o meu perdão pra ele, porque eu errei. O início do erro foi meu, tá tudo certo. Uau. Eu pedi perdão porque eu errei. A maior guerra espiritual é quando eu não reconheço o meu erro. Uau. A gente sentamos numa cadeira, eu tô certo, fulano que fez e ele que venha me procurar. Enquanto eu não me posicionar que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado, eu vou simplesmente ser mais um que vou ficar na cadeira dizendo, tá em batalha espiritual. Quem tá em batalha espiritual se posiciona. Sim. Soldado, quando vai para uma guerra, tem que se posicionar. Apóstolo Paulo, ele disse uma coisa aos Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quem está em batalha espiritual, ele precisa se fortalecer no Senhor. Ninguém que está numa batalha espiritual, ele se fortalece 24 horas dentro de uma internet. Com certeza. Quem está em batalha espiritual, ele não se fortalece 24 horas dentro de um telefone. Sim. Quem está em batalhas espirituais tem que ir para o manual de instrução. Manual de instrução na vida do crente é a palavra. Sim. A palavra é ferramenta, a palavra é arma, a palavra é direção. Aleluia. A palavra me põe de pé, a palavra me dá sustento, a palavra me dá luz para poder caminhar, a palavra me dá, ela vai me levando qual é o caminho, a palavra é palavra confronto. Sim. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Sim. Eu não tenho o poder de transformar ninguém. Sim. Eu não tenho o poder de alterar a rota de ninguém. Sim. Mas eu tenho o poder de liberar uma palavra. Mas palavra é decisão para quem quer ser mudado. Sim. Ele passou por isso. O inferno usou uma situação no qual ele deu brecha, porque tem coisas que não é o diabo que faz, amiga. Eu não vim aqui dar ênfase pro inimigo. Não vim. Porque na minha vida é Jesus, 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 Jesus. Amém. Só que tem coisas que a pessoa fica assim, é o inimigo, porque o diabo levantou. Tem coisas que não é o diabo, tem coisas que é legalidades que eu que dou. Brechas. São brechas e pequenas. E a falta de perdão. A falta de perdão deixa o homem preso. A falta de perdão não deixa o homem avançar. Você sabia que quando eu tenho um problema com você, que eu não libero daqui sua mão, com todo respeito, isso daqui nós dois estamos presos no mundo espiritual, você pode estar desse lado, eu estou desse lado, mas quando eu não te perdoo, no mundo espiritual eu estou preso. Uau. E quando eu não libero perdão, eu posso correr para onde eu quiser, mas no mundo espiritual eu tô assim com você, Uau. preso. E tem gente presa no mundo espiritual porque não quer se permitir ser tratado. Agora, como que eu vou ajudar alguém a vencer uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, se primeiro eu não permitir liberar o que está prendendo as minhas emoções? Porque uma emoção presa, uma emoção bagunçada, é uma emoção que não liberou. Porque é mais fácil eu alimentar o sofrimento do que me causaram, do que eu permitir dizer, eu quero ser tratado e essas cadeias têm que ser quebradas na minha vida. Só que as pessoas preferem ficar presas do que viver uma liberdade daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Sim. Eu vejo, assim, igual você tá falando, ministrando aqui hoje na mesa do podcast, a importância da gente liberar o perdão.
sabe? E liberar o perdão não é dizer que você vai liberar a sentença, porque a sentença daquela pessoa é Deus que vai dar para ela, mas liberar o perdão é você liberar aquela pessoa de ter algo com você. E no mundo de hoje que a gente está vivendo, onde a Bíblia mesmo diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vivendo. Sim, você acredita que igual a falta de perdão, sabe, na vida das pessoas que dizem que amam Deixa a pessoa ao Senhor. egoísta. Sim, Deixa a pessoa cheia de si. sim, A falta do perdão faz isso. sim, Eu vivi um momento agora. Eu ajudei uma pessoa agora, um homem de Deus, mostrou pra mim um caráter. E eu saí defendendo o caráter dessa pessoa pra todo mundo. Mas no momento que eu contei o meu sonho de um projeto do que Deus me deu, eu não vi um posicionamento da pessoa de dizer, uau, que alegria, agora você vai executar esse novo tempo do que Deus está trazendo para você, ministerial. Eu esperava do amigo, que eu achava que era um grande amigo, mas eu posso dizer uma coisa, não é sobre ele, sim, é sobre mim. Só que me causou uma raiva tão grande, porque eu sou humano. sim, Me causou uma raiva que eu falei assim, pra todos que estavam, eu falei assim, gente, mas ele não mostrou tanto amigo da gente. Só que a minha boca, tanto ela pode ser usada pra bênção como pra uma maldição. Por quê? Porque se eu abrir a minha boca do meu momento que eu quero falar, eu destruo um monte de gente. sim, Só que eu tenho que entender que agora é uma guerra que se levantou, sim. porque nessa guerra mexe o caráter de alguém que demonstrou ser uma coisa, mexe com a minha personalidade, com o meu caráter. O meu caráter, ele eu não digo o meu caráter, mas o Danilo, ele é da autodefesa. Eu sempre tô na autodefesa. Eu sempre sei me defender. Então, uma palavra minha na internet agora, eu vou desestabilizar um monte de gente, porque para um monte de gente eu falei do caráter de um homem de Deus. Mas posso falar, não é sobre ele, é sobre mim. Com certeza. Aí sabe o que eu fiz? Dobrei o joelho, orei e liberei. Mandei um áudio liberando. Eu não sou igual a ele. Só que a máscara é eu que tiro ela, fruto podre cai sozinho. Sim, Eu não preciso. O importante é eu estar livre dentro de mim. sim, O acerto de conta é dele com Deus. Porque o que Deus tem comigo, o que Deus tem comigo é comigo, o que tem com ele é com ele. Talvez se eu só fui a jumenta que Deus quis usar para ser um canal de bênção, eu fui a jumenta porque não é sobre mim, eu fiz pro reino. amém. O que eu não posso é avançar para um tempo novo, preso com algumas coisas. Se ele é a esposa, porque quando você libera uma palavra para alguém e você libera uma palavra de perdão e a pessoa não te responde, ela só demonstra aquilo que ela é. Uau, Ela só demonstra aquilo que tá dentro dela. Só que eu posso te falar uma coisa, eu nunca me enganei, porque no começo, quando eu já tinha avisado o meu irmão, ó, isso daqui vai dar ruim. Isso não é tudo isso que a gente tá pensando. Isso não é desse jeito. Deus mostra pra gente a característica Deus da mostra. pessoa. Mostra. É a gente que não quer a gente enxergar. que não quer. Não quer. Porque A gente você... tá tão ligado emocionalmente. Emocionalmente, você vê tanta bondade na pessoa que você fala, uau, mas todo mundo já estava atento. Até a própria irmã que me levou para dentro da igreja, que é o braço direito lá, ela já tinha me alertado. Uau. Ela falou, amigo, vigia, vamos sair daqui antes, vamos sair daqui porque isso daqui vai dar ruim. Não é tudo. E eu não estava atento naquilo, porque eu envolvi a minha emoção. Sim. Só que a emoção não deixa você ver onde tem coisa errada. Sim, Agora não é sobre ele, é sobre mim. Eu tô livre. Agora ele, um telefonema meu resolve. sim, Só que não é telefonema de Danilo, é joelho no chão. Porque tem guerras que não é pra Sim. gente, tem guerras que é pra Deus. Joelho. Joelho e outra coisa, liberar. E ir pro joelho não é, Deus, eu quero vingança. Não. Crente que caminha em Jesus, ele não pede vingança. com certeza. Crente que caminha em Jesus, ele diz, Senhor, a tua balança é justa. Sim, Tem melhor decepção do que eu passei com a minha irmã agora? uau, De ser roubado dentro da minha casa? uau. De alguém que eu dei apartamento, de alguém que eu ajudei, de alguém que eu... Tem coisa pior do que isso. E ainda eu ouvi a minha... O problema pra mim não foi nem ela me ligar não, mandar mensagem, me chamar de crente safado, dizer que ia expor a minha vida, que eu vivi uma vida de engano, que eu vivi uma vida de tudo que você puder imaginar. Isso eu já tô acostumado, o povo falar de mim. Isso eu já tô acostumado. Sim, Mas o problema é da onde que vem. sim, É de quem você ajuda, Sim. de quem você estende a mão, é de quem você tá pronto a ajudar. Você tem noção que é isso? Sim. E você tem que liberar no mundo espiritual. sim, Só que eu dobro o meu joelho para ela e eu não peço para Deus, Senhor, não, porque o acerto de conta vai chegar. sim, O acerto de conta vai chegar. Só que não chega eu, Danilo,
Amiga, quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Sim. Então, não é sobre mim. Não é sobre mim. Eu sei o meu temperamento, eu sei até onde eu vou. Amigo, uma coisa que Jesus tem treinado dentro de mim. Sim. Danilo, você é transformado. E eu tenho que permitir todos os dias a transformação entrar dentro de mim. Sim. Uau. Danilo, pra gente, né? Gente, passou já 1 hora, viu, nesse podcast, coisa boa. A gente já cantou, né, o seu testemunho no primeiro podcast, a gente ministrou também no segundo podcast. Hoje a gente tá aqui com esse tema de batalha espiritual. Pra você, na fase que você já viveu, teve algum momento que você se enfraqueceu na fé? Sabe, assim, nessa caminhada, porque, assim, nem todo dia você tá pronto pra guerrear, nem todo dia você tá pronto pra lutar. Às vezes você cansa do processo, cansa das batalhas, é igual eu vi nas suas redes sociais, das calúnias, das injúrias, e a gente sabe, né, que Mateus fala que bem-aventurado aqueles que são perseguidos, bem-aventurados, né, aqueles que são caluniados, injuriados, mas como manter essa fé no Senhor, sabe? Como não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque é como o Davi falou: ah, Senhor, se fosse os que me perseguem, né, os meus inimigos fossem os que me perseguem, mas o meu inimigo está dentro de casa, eu dei comida, eu dei alimento. Então, como que é você passar por isso e não deixar tanta sua fé abalada? O segredo de tudo, para sua fé não ser abalada, é você parar de ouvir opositores. Ok. Hoje, eu não tenho que provar mais nada pra ninguém. Uhum. Sabe pra quem que eu tenho que provar alguma coisa? Uhum. É pra quem conhece o meu caráter. Sim. Sabe pra que eu tenho que provar alguma coisa? É pra quem está do meu lado. Uhum. Porque quem não me conhece, quem tem opinião formada ao meu respeito, Sim. o que eu falar pra essa pessoa, não vai resolver. Só porque ela já criou a imagem daquilo. Com certeza. Só que quando eu descubro quem eu sou em Jesus, de filho amado, Jesus falou comigo: filho, o meu amor é o suficiente. Amém. Sabe por que eu não me abalo em 29 anos de ministério que eu faço esse ano? Porque eu descobri o amor de Jesus. Amém. Eu descobri que no meio da tempestade, amigos falham. Sim. Eu já quis desistir. Eu já quis parar. Eu já quis largar a pregação. Uhum. Eu já quis largar o púlpito. Eu já quis largar o microfone, mas a única coisa que eu não quis largar foi Jesus. Glória a Deus. Porque todos os momentos, quando eu não tinha a vida que eu tenho hoje, uma vida estável, quando eu não tinha o carro que eu tenho hoje, quando eu não tinha a casa que eu tenho hoje, Sim. Jesus sempre foi o meu amigo. Sim. E Jesus é o maior conhecedor. Que ele me dando, eu adoro. Eu não tendo, eu adoro. Eu sei quem é Jesus. Amém. Eu sei quem é Jesus. A minha fé não está firmada no que os meus olhos podem ver. Amém. A minha fé não está firmada por causa de um carro. Porque quando eu subia morro, descia morro, andava de chinelinho de dedo, um de cada cor, a minha fé sempre teve em Jesus. E eu já tive vontade de sair da pregação, eu já tive vontade de sair de igrejas, porque quem mata não é o de fora, quem mata é o de dentro. Uau. Quem mata é quem está dentro. Foi por isso que Davi disse: se fosse o meu inimigo, eu esperava. Sim. Mas você que congrega comigo, você que adora comigo, a maior perseguição de um homem de Deus não está fora, está dentro. Você quer saber quem são os seus amigos? Só expõe o projeto que Deus pôs no teu coração, que você vai saber quem são os amigos. Os que te apoiam e os que vão olhar para você e dizer: não tem maturidade, não Sim. vai muito longe. Na verdade, sabe o que é? É a falta de reconhecer aquilo que você carrega. Sim. Quando eu tenho medo daquilo que você carrega, eu sou um opositor. E não vai dar certo, não vai chegar. Ele vai executar sozinho opositores. Sim. Mas quando eu sei quem mandou, quem chamou, ele é maior do que qualquer opositores que está de pé. Quando eu sei quem me mandou, nada me para. E você sabe o que hoje eu aprendi com a vida? Tudo que for crítica desconstrutiva de quem não construiu nada na vida, Sim. eu não paro para ouvir. Sim. Então eu não me distraio. Então eu quero trazer para perto pessoas que somam, pessoas que me confrontam, mas Sim. pessoas que me amam. Sim. Agora não venha me confrontar sem você conhecer a minha história, porque eu não aceito. Sim.
Porque as pessoas querem se colocar no papel de juiz. Eu tenho que te dar uma crítica. Você nunca viu a pessoa na capa do Kisuko. Sim. Você não sabe nem de onde a pessoa saiu. Quer construir o que na tua vida? Constrói Verdade. primeiro a tua história e depois vem construir a minha. Para encerrar, muitas vezes eu quis parar. Não Sim. de Jesus e Sim. não a minha fé em Jesus. Sim. O que eu quis muitas das vezes parar, sair do altar, foi por causa dos que estavam dentro da igreja. Eu fui Uau. para uma depressão por causa de quem estava dentro da igreja. Sim. Eu passei uma síndrome do pânico. Foi pelos que estavam dentro da igreja e estavam à minha volta. E detalhe, foi escolha, porque todos Deus me avisou. Uau. Deus usava minhas profetas e dizia, vai te decepcionar, vai te fazer chorar, cai fora. Mas a gente prefere, às vezes, pagar pra ver do que se posicionar. Sim. Hoje, eu tô numa fase que eu não tô pra pagar pra ver. Combina comigo, eu quero. Não combina? Bye, bye. God bless you. Eu tô avançando. O que eu não posso é parar a minha essência por Com causa certeza. do outro. Com É certeza. sobre isso. É, com certeza. Que bênção, gente. Que momento, que palavra ministrada, né? Sobre os nossos corações. Eu fico muito feliz de ouvir, né, cada direcionamento. Eu tenho vivido também nesse lugar, eu estou aprendendo, me conhecendo, dando lugar mais para o Senhor Jesus. Eu confesso que eu já tive um momento que eu queria muito estar com as pessoas, e é bom você ter esse discernimento de quando é tempo de abraçar e quando é tempo de afastar. Eu acredito que um dos momentos da palavra que eu mais gosto é Eclesiastes 3, porque há um tempo para todas as coisas e o Senhor ele vai nos direcionando nesse tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de prantear, né? E há tempo de todas as coisas. Então, assim, é muito importante a gente saber o tempo de todas as coisas. Há tempo de morrer, há tempo de viver. E quando você tem esse entendimento, discernimento de tempo, você consegue caminhar no processo do Senhor, no propósito do Senhor. Deus te dando tudo aquilo que você precisa e capacita, e isso é bom, e isso vai gerando em nós maturidade, porque imagina se tivesse todo mundo, era todo tempo de abraçar, não ia ter tempo de construção, não ia ter tempo de edificação, não ia ter tempo de direcionamento, e Deus, ele sabe tratar na nossa essência. A única pessoa que sabe tratar no vaso é Deus, e o bom disso tudo, gente, é que ele não descarta ninguém. Às vezes a gente descarta, mas Deus, ele não descarta ninguém. Mas eu tô muito feliz, você é um amigo muito precioso, Obrigado. um filho amado, escolhido pelo Pai, gerado no Senhor. Obrigado. E assim, para você que tá assistindo, e se esse podcast ele tocou de fato teu coração, deixa os comentários pra gente saber quem é você, pra gente estar orando por você. Saiba que você é uma filha amada, escolhida pelo Pai. Talvez se ninguém nunca te disse que o quanto você é importante, eu quero te dizer hoje o quanto você é importante para Deus. E Ele pagou um alto preço por você. Então, que você possa receber o nosso carinho aqui do nosso Dreamcast. Por muito tempo também eu questionava muito, Senhor, será que o Senhor me ama? Será que eu sou essa filha amada? Muitas vezes a gente traz tanto desgosto, né, para as pessoas que estão caminhando com a gente não está pronto, a gente erra, tropeça, falha, mas Ele não desiste de nós, né? Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você que está nos assistindo. Então saiba que Jesus é suficiente, Ele é o amor que nós precisamos. E quando ele é o suficiente, você tem tudo. Amém. Hoje eu virei pra minha amiga Larissa, eu Sim. disse assim pra ela, falei, amiga, Jesus falou que o amor dele é o suficiente. Eu falei, amiga, Amém. a única coisa que eu tenho é Jesus. E ele disse que o amor dele é o suficiente. Ela olhou pra mim e disse assim, então você tem tudo. Amém. E eu tenho Jesus. Decepções vão vir, guerras vão vir, só que não é pelo que eu passei. Amém. É o que o processo causou em mim. Maturidade, experiência, e faz você avançar. Então, você que está ouvindo agora, não é porque alguém fez algo com você que você vai parar a tua essência. Amém. Não é sobre você. Não é sobre o outro. É sobre você. Amém. Deus abençoe. Amém, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. Muito obrigada, meus Dreams. Um beijo e até mais. Tchau. Que bênção. É ao vivo?